Amém, amém. Eu quero hoje compartilhar da palavra de Deus com vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 28 em diante, nós lemos um texto bastante estranho. Não um pouco estranho, mas muito estranho. Eu quero compartilhar com vocês hoje alguns ensinamentos da palavra de Deus através desse texto. Então, você pode abrir sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 9, versículo 28 em diante, ou ler aqui atrás na nossa tela. Diz assim: mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele, Jesus, iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui, vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e do meio e da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Será que nós podemos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, por aquilo que nós estamos prestes a ouvir. Senhor Jesus, nós Te pedimos que nessa manhã essa palavra cause transformação e mudança nas nossas vidas, faça em nós aquilo que o Senhor precisa, e nós queremos, Senhor Jesus, sair desse lugar de uma forma diferente daquela que nós entramos, melhores, construídos, mais perto de Ti, Senhor Jesus, num relacionamento mais íntimo e mais eficaz e mais próximo de Ti, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, amém. Vocês estão prontos para isso? Ok, a pregação de hoje, o texto de hoje eu intitulei como Viva o Momento. Será que nós podemos dizer, e essa é a única vez que eu vou pedir para vocês repetirem, Viva o Momento? Vamos lá? Viva o momento, viva o momento. Sabe, essa expressão super conhecida, principalmente ali pelos anos 90 ou talvez 80, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, que diz Carpe Diem. Sim? Alguém nunca tinha ouvido essa expressão? É difícil. Carpe Diem. Essa expressão é uma expressão antiguíssima, ela está num poema de um poeta, um escritor romano, que escreveu lá por volta do ano 65 a.C., Carpe Diem, é uma expressão muito antiga, e as pessoas tatuam, as pessoas escrevem em todo lugar, colocam na bio do Instagram, Carpe Diem, mas sabe, Carpe Diem não significa exatamente aquilo que a gente pensa, que é viva, aproveite o dia, né? A gente diz, aproveita o dia, Carpe Diem, aproveita o dia. Na verdade, essa é uma expressão, e a tradução literal dela não significa aproveitar necessariamente um dia específico, mas aproveitar ao máximo o agora, apreciar o presente, viver o momento como um todo, não só um dia, mas um momento, uma temporada de vida, uma estação da nossa vida, aquilo que está acontecendo conosco, é isso que significa. E o que significa tudo isso com o texto que nós acabamos de ler? Chegou esse momento estranho que nós lemos agora, em Lucas. Imaginem essa cena: Jesus sobe na montanha para orar e leva os seus discípulos mais próximos, certo? Pedro,
João e Tiago, estão os três com Jesus, eles estão dormindo, devia ser muito cedo da manhã, né? Jesus costumava orar pela madrugada, e daqui a pouco você está dormindo, imagina você no lugar dos discípulos, dormindo profundamente, e daqui a pouco você abre um olho e começa a ver alguma coisa muito estranha, e você vê Jesus que subiu a montanha com você vê alguma coisa muito estranha, porque Jesus, o rosto dele não parece mais Jesus. Já pensou isso? Não é mais a pessoa que subiu com você, parece o rosto de outra pessoa, mas você sabe que é Jesus, e as roupas de Jesus brilhando, brancas, e o rosto dele brilhando, completamente diferente, e não está mais apenas Jesus, tem outras duas pessoas com ele. Vocês subiram em 4 e agora nós temos 6. 6 pessoas, agora tem 3, Jesus está conversando com outros 2, e você começa a olhar, e começa a dizer, e eu fico me perguntando, como é que eles sabiam que era Elias, como é que eles sabiam que era Moisés, porque, deixa eu contar uma coisa para vocês, para quem não sabe, Elias e Moisés já não estavam mais nessa terra, eles já não estavam mais presentes. Mas como é que é isso, então agora Jesus está falando com mortos? Não, calma aí. Elias foi um grande profeta, vários anos antes de Jesus. Elias foi um grande profeta usado por Deus para ser a boca de Deus. Elias dava duras profecias para o povo de Israel, para Israel consertar os caminhos e voltar para Jesus. Elias era o cara conhecido por todos os judeus por fazer vários milagres. Elias ressuscitou pessoas, Elias curou pessoas, Elias fez inclusive um machado flutuar no rio, porque ele precisava fazer aquele milagre naquele momento para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, Elias era esse personagem super conhecido pelo povo judeu. Todos conheciam Elias, todos conheciam aquilo que Elias tinha feito, e ele era um grande profeta de Deus. Inclusive se dizia, a história judaica dizia que quando o Messias, quando o ungido do Senhor, quando aquele que fosse libertar o povo de Israel viesse, Elias e Moisés seriam as suas testemunhas. Seriam aqueles que estariam com ele, seriam as suas próprias testemunhas. Por quê? Porque o povo não conhecia o novo Messias, não sabia quem seria, mas o povo conhecia Elias e conhecia Moisés. Se você não está habituado, Moisés foi o camarada que Deus usou para libertar o povo de Israel de 400 anos de escravidão da mão dos egípcios, há também muitos anos antes de Jesus. Então, Moisés foi aquele cara que trouxe as leis de Deus do alto da montanha para o povo. As leis que ditava todas as regras do povo, as leis que dizia como o povo deveria agir e ser. Então, eles conheciam Elias e eles conheciam Moisés. E nós chegamos nesse momento, e eles estão ali vivendo esse momento de glória, esse momento com os 3 grandes da Bíblia. O Filho de Deus, Elias e Moisés. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês já perceberam que quem está mais próximo de Jesus sempre leva a melhor? Já perceberam isso? Eram 12 discípulos, mas a Bíblia começa a dizer que os mais próximos de Jesus subiram na montanha com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Costume ser o mais próximo ou a mais próxima de Jesus, porque o melhor está com quem está mais próximo de Jesus. Fecha parênteses, vamos? Amém. Nós estamos então nesse texto, e Jesus, antes desse acontecimento, Jesus estava anunciando a sua morte e ressurreição. Ele está comentando com os discípulos, antes de ele subir a montanha, o que iria acontecer e a dificuldade que eles iriam passar. E Jesus estava ensinando que para seguir a ele, precisava abandonar os seus próprios interesses e precisava estar pronto para desenvolver a sua missão. Fique com essa palavra, missão. Para nós, a palavra missão hoje é a palavra mais importante, ok? Missão. Então Jesus estava ensinando que quem quisesse desenvolver a missão dele, precisava estar pronto para negar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades e seguir o mestre. E aí começa a acontecer tudo isso. Elias como representante da voz de Deus, Moisés como libertador do povo de Israel, aquele que entregou as leis para o povo, os maiores da terra, junto em uma conversa. Sabe como um pai, essa conversa ela era basicamente como um pai que leva o seu filho ao dentista, e antes de entrar na sala do dentista, o filho está com medo, o filho está nervoso, ele pega nas mãozinhas do filho e começa a dizer, fica tranquilo, olha, vai ser assim, o médico vai te examinar, você vai abrir a sua boca, ele vai colocar uma coisinha lá dentro, não te preocupa, não vai doer, é só uma limpeza, ou fica tranquilo, eu estou contigo, sabe? O pai que faz isso e tranquiliza o filho dizendo, e no final de tudo, quando a gente sair daqui, a gente vai tomar um sorvete.
sorvete. Vai mostrando a recompensa. É claro que eu não estou comparando o que Jesus estava prestes a passar com um dentista e nem com a sua recompensa como um sorvete, porque Jesus sofreu o pior do mundo. O pior do pior do pior do pior do mundo. E a sua recompensa também foi a melhor e a maior do mundo. Então eu não estou comparando, mas é mais ou menos para a gente tentar entender que tipo de conversa era aquela. Moisés e Elias estavam falando com Jesus a respeito do que iria acontecer em Jerusalém. É como estava prestes a acontecer. O próximo passo agora é ir para Jerusalém, para viver o martírio, para viver o sacrifício e a dor. E agora os grandes da lei, os grandes profetas aparecem para Jesus e dizem: fica tranquilo, o Pai está contigo. Vai dar tudo certo, vai acontecer assim, assim, assim. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz o que eles conversaram com Jesus, né? Só nos diz que eles estavam falando a respeito da morte, do que ele deveria sofrer. Mas eu imagino Deus usando Elias e Moisés para tranquilizar Jesus e dizer: nós estamos contigo, o Pai está contigo, vai dar tudo certo, vai ser difícil mesmo, mas você veio à terra para isso, agora é o momento, vai lá que vai dar certo, o Pai está contigo, sabe? Como alguém animando o outro a passar por um momento muito, muito difícil, o sacrifício de Jesus. O fato é que o momento em que todos estavam experimentando naquela montanha era o melhor e o mais espetacular de tudo que eles já tinham visto, e esse é o ponto. Eles estavam vivendo algo que eles nunca tinham imaginado que pudesse acontecer. Os discípulos que cresceram com os seus pais contando histórias a respeito de Elias, histórias a respeito de Moisés, como Deus usou esses dois grandes homens, e eles desde criança imaginando como que era, nunca, não tinha como, era impossível eles terem acesso a Elias e Moisés, porque Moisés e Elias já tinham ido embora há muitos e muitos anos, e agora eles estão ali, no meio dos três grandes, e a glória do próprio Deus está no meio deles, deixando todo mundo brilhando. Era uma cena de Hollywood, e o rosto de Jesus com outra forma, e uma nuvem de glória cobre eles naquele momento, e o próprio Deus eles escutam. Você já pensou o que é isso? Escutar a voz do próprio Deus. Eles escutam a voz do próprio Deus dizendo: esse é o meu filho, escutem o que ele diz. Eles estavam no melhor momento em cima da montanha, vivendo o melhor. E eles começam a dizer o que é óbvio, que todos nós diríamos: Jesus, será que a gente não pode ficar mais um pouco aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos armar barracas, a gente habita nessas barracas, uma para cada um, a gente fica aqui fora mesmo, a gente não precisa de barraca, só vamos curtir esse momento, vamos ficar aqui, não vamos sair mais daqui. Para que ir para sofrimento? Para que descer lá para a montanha? Para que encontrar pessoas? Para que ir para... Vamos ficar aqui, Jesus, tá bom demais. Nós somos assim, sim ou não? Quando nós estamos vivendo o melhor da vida, a gente diz: nossa, eu queria que esse dia não acabasse nunca. Você está num parque de diversões com a sua família, passando grandes momentos, e você diz: uau, eu queria que esse momento não acabasse nunca. Você está vendo um show que você gosta e sentindo aquela vibração, você diz: eu queria que esse momento não acabasse nunca. Você está em lua de mel. Tem recém-casados aqui? Tem recém-casados aqui? Não tem? Tem noivos aqui? Tem, vamos casar, gente. Você está em lua de mel e você pensa: eu queria que esse momento não acabasse nunca. Por quê? Porque você não tem mais preocupação. Você só está vivendo a parte boa. Você está vivendo a glória de Deus, né? Quem é casado sabe, né? A glória de Deus. Você está vivendo o melhor de tudo. O ápice. Você está em cima da montanha. E eles estavam vivendo isso. Mas o texto diz que eles não sabiam o que estavam dizendo. Como uma reprovação. E eu fico me perguntando: eles estavam errados em querer isso? Eles não podiam ficar ali para sempre? Não é o que se espera de seguidores de Jesus, querer viver na presença, na glória de Deus, na glória do Filho, em cima da montanha, coberto com nuvens da presença do Pai, e ainda por cima conversando com esses homens que eram heróis da fé para gerações e gerações inteiras. Não se supõe, não se espera que as pessoas que são seguidoras de Jesus queiram isso da vida? Não se espera que pessoas que amam a Jesus queiram ficar só no momento de glória e de grandes oportunidades com Deus, 24 horas por dia? Não é isso que se espera? Será que não é? Talvez seja isso que alguém te contou algum dia, que a vida se vive dessa maneira. Sempre
no meio da nuvem de glória, sempre no momento exato onde Deus está falando, sempre na glória, sempre em cima da montanha, sem preocupações, sem dores, sem dificuldades, mas não foi isso que Jesus nos pediu para fazer. Não foi isso que Jesus nos pediu para fazer. Quando alguém pergunta para outra pessoa qual é a maneira correta de viver a vida, uma das frases que eu sempre escuto é viver a vida como se hoje fosse o último dia. Viver a vida como se hoje fosse o último dia. E sabe, tem muita verdade nessa frase. Isso significa não viver apenas esperando aquilo que está lá na frente, aquilo que está por vir, mas aproveitar aquilo que nós temos agora, aquilo que nós estamos envolvidos agora. Mas viver o momento não significa vivermos em outro plano. Fugir daquilo que é terreno, daquilo que nós conhecemos, daquilo que é natural. Viver o momento é nós subirmos a montanha e termos experiências e grandes expectativas com Deus, e termos grandes experiências com Deus, na presença dEle, ver o que ninguém viu, experimentar o que ninguém experimentou, mas depois é descer a montanha e convidar outros para subir na montanha, e experimentarem exatamente a mesma coisa. Conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos, ter as mesmas experiências ou melhores e maiores do que nós estamos tendo. Sabe, e é sobre isso nessa manhã que eu quero falar com vocês. Os discípulos estavam no melhor momento, vivendo a glória de Deus, sem problemas, sem dificuldades. Eles não estavam preocupados com comida, eles não estavam preocupados com bebida, não estavam preocupados com emprego, com trabalho, com outras pessoas. Eles só precisavam se preocupar em continuar na presença de Deus, Pai, do Filho, e ali na presença gloriosa de Deus, e com aquela glória toda envolvendo Jesus e os outros dois grandes ali. Eles só precisavam viver aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, em primeiro lugar, nesse texto eu vejo que na montanha é onde Deus nos enche de visão. Sabe, no relacionamento com Deus, vocês entendem quando eu estou falando na montanha? Não é na montanha literalmente, não vai sair daqui e vai subir uma montanha para encontrar Deus, você vai encontrar Ele onde você estiver, dobrando seus joelhos e falando com Ele, mas é no relacionamento com Ele que nós recebemos visão, é na proximidade com o Pai que nós recebemos visão de vida, propósito de vida. Sabe, muitas vezes nós procuramos por propósito e por visão em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Sabe, moda parece que hoje, ou é o assunto da vez, pessoas querendo saber qual é o seu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é a visão que eu tenho que seguir? Para onde que eu tenho que me direcionar? E pessoas procuram isso em todos os lugares, procuram isso num livro, procuram isso em cursos, procuram isso em outros líderes, procuram isso em outros pastores, perguntando, mas deixa eu te falar uma coisa, nenhuma dessas pessoas, nenhum livro, nenhum curso, nenhum coach vai te dar visão, a visão clara, a visão que você precisa. Visão nós só encontramos e recebemos em Deus. Ele tem a visão para nós. Sabe, eu amo o que diz Provérbios capítulo 29, versículo 18, quando diz que não havendo visão, o povo corrompe-se. Não havendo visão, o povo corrompe-se. O que significa isso? Nós precisamos de visão para viver. Visão é o que nos dá um norte, nos coloca no caminho certo, nos diz para onde nós estamos indo, para que lugar nós estamos construindo. E eu e você, nós precisamos da visão de Deus para essa vida. Qual é a visão de Deus para mim e para você? Qual é a visão de Deus para você, para a sua família, para o seu trabalho? Qual é a visão de Deus para nós? Agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante, que talvez você está pensando aí agora. Não, mas só um pouquinho. Visão e o meu trabalho, e a minha empresa, e a minha família. A gente não pode confundir visão e ideal. Visão não é a mesma coisa que ideal. Sabe, visão é aquilo que está conectado a um valor moral, está conectado com Deus, está conectado com algo maior, algo transcendente, algo que nós vamos empenhar toda a nossa vida, o nosso propósito de existência para perseguir e alcançar. Enquanto que ideais são coisas naturais, que nós colocamos. Olha, eu tenho uma empresa e eu tenho um ideal de um faturamento X até tal ano. Ou eu tenho uma família e o meu ideal é eu e a minha esposa juntarmos dinheiro suficiente ou fazermos isso e aquilo, porque o meu ideal é colocar o nosso filho na faculdade tal. O meu ideal é poder viver fora do país. Isso são ideais, isso não é visão.
Visão é aquilo que transcende o momento que você vive. É aquilo que abriga o momento que você já viveu, o momento que você está vivendo e o momento que você vai viver. Porque visão não muda, é uma só e é de Deus para você. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Visão é olhar para o transcendente, aquilo que está na frente, aquilo que nós estamos vivendo agora, mas aquilo que nós vamos continuar vivendo e continuar alcançando. Sem a visão de Deus, o plano dele para nós não vamos a nenhum lugar. Nós vamos viver por ideais. E deixa eu te falar uma coisa, hoje o mundo, ele literalmente, e quando eu digo mundo, eu só digo assim, fora da Bíblia, ele simplesmente está baseado em ideais. E ele te diz que se você viver tais ideais, e dessa maneira, e aqueles ideais, e setear os seus ideais, você vai alcançar proximidade com Deus. Deixa eu te falar, não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. O único que pode te encher é Deus e é de visão. E é por isso que Jesus constantemente, ele dizia para os discípulos, olha, eu vou ali orar. Eu vou para o outro lado do lago, eu vou para aquela montanha, vocês lembram disso? Me encontrem do outro lado do lago, me encontrem naquele lugar, eu vou antes de vocês. Jesus estava em constante busca da visão do Pai para ele. E a visão de Deus para Jesus, o Filho, era a salvação, a nossa salvação. Era sofrer na cruz aquilo que nós não podíamos sofrer, pagar o preço que nós não podíamos pagar por nós. Essa era a visão de Deus para Jesus. Mas sabe, a visão de Deus para mim e para você não é a morte, é a vida. A visão de Deus para mim e para você é a vida. Visão nos faz sonhar, nos faz vislumbrar, nos faz encher o nosso coração de expectativas daquilo que Deus tem para nós. Sabe, mas você só encontra visão em Cristo, naquilo que Ele nos dá, no alto da montanha, no relacionamento com Deus. O exemplo de Jesus é sempre muito claro, você sempre vê Jesus, como eu falei, buscando levar os discípulos, os mais próximos, perto de Deus, perto da vontade do Pai. Era como Jesus, como um pai pega o filho pela mão e diz, olha, o pai vai ali fazer tal coisa, eu vou ali, eu vou cortar a grama. E o filho não tem capacidade, ele tem 3 aninhos, ele tem 4 aninhos, ele não consegue empurrar o carrinho, mas diz, mas você vai com o pai e vê o que o pai vai fazer, porque logo é você que vai ter que fazer. Jesus inclusive diz, olha, enquanto eu estou com vocês não precisam jejuar. Enquanto o noivo está presente, vocês não precisam. Mas vai ter um dia que eu não vou mais estar aqui, e vai ter que ser vocês que vão fazer isso aqui. Vocês vão ter que se relacionar com o Pai, vocês vão ter que buscar o Pai, vocês vão ter que buscar visão para aquilo que vocês estão fazendo. Sabe, o nosso problema às vezes é que nós queremos desenvolver a nossa vida sem ter uma visão clara de Deus para aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos desenvolver uma linda família, uma família unida, uma família que se ama, sem colocar a visão de Deus naquilo. Nós queremos usar ideais para construir uma família. Coisas sobrenaturais não se constroem com coisas naturais, se constrói com o sobrenatural de Deus. Você quer construir uma família que é sobrenatural, que tem um amor sobrenatural, não adianta buscar ideais de uma família correta. Você precisa buscar a visão de Deus para que a sua família seja aquilo que você está planejando. Você quer viver uma vida de encontro com Deus diariamente, não adianta buscar em ideais humanos, você precisa buscar a visão de Deus no espiritual. Você precisa se aproximar dele. Mas Will, como é que eu faço isso? Tão simples como Jesus fazia. Jesus simplesmente diz, olha, eu vou para um lugar. Que lugar? Qualquer lugar. Você vê que para Jesus o lugar não é importante. Ele se encontrava com o Pai em qualquer lugar. Ele se encontrava com o Pai do outro lado do lago. Ele se encontrava com o Pai ajoelhado em cima de uma pedra. Ele se encontrava com o Pai em cima de uma montanha. Ele se encontrava com o Pai em qualquer lugar. O lugar não é importante. O importante é aquele que você está procurando. E aonde você estiver, se você estiver procurando a pessoa certa, a pessoa de Cristo Jesus, sabe de uma coisa? Ali Ele está. Sabe, eu simplesmente detesto ouvir algumas coisas às vezes, e algumas pessoas que dizem, não, porque você tem que subir um monte para orar. Amém, ótimo, é maravilhoso. Eu também já fiz isso e é maravilhoso, mas não é, o monte não tem nada de especial.
Não tem nada naquela grama, não tem nada naquela terra, não tem nada naquelas pedras. Ah, mas como que eu experimento uma graça de Deus? É porque você se desligou do mundo, você entrou num chip, você mudou a chave na sua cabeça e você diz: agora eu vou subir aquela montanha e eu vou sem ninguém para falar nos meus ouvidos, e eu vou ficar sozinho, no escuro, sem ver nada, porque eu quero me relacionar com Deus. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a intenção do seu coração de se relacionar com o Pai. O relacionamento com Deus é tão simples como Jesus fazia. Jesus dobrava os joelhos e dizia: Pai, mais uma vez, eu aqui, Jesus, cheguei de novo. E eu fico pensando, Jesus, Filho de Deus, aquele que era 100% homem e 100% Deus, ele usufruía de uma conexão direta com o Pai. E esse mesmo Jesus, sem precisar dobrar os joelhos, sem precisar orar, porque era uma conexão literalmente imediata, a fibra ótica divina, não tinha interrupções. Esse mesmo Jesus dobrava os joelhos para mostrar para os discípulos, assim como um pai traz o seu filho para cortar a grama, para ensinar, ele chamava os discípulos e diz: vem cá, é desse jeito aqui, quando o noivo não tiver, quando eu não tiver mais, é desse jeito que vocês vão fazer. É dessa maneira que vocês vão fazer e vocês vão encontrar o Pai. E sabe de uma coisa? Ele sempre vai falar com vocês, Ele sempre quer se conectar com vocês. Não é sobre o lugar, é sobre a intenção do coração. Você pode estar no seu carro se relacionando com Deus, você pode estar na sua casa, no seu banheiro, se relacionando com Deus. Porque Deus não é um Deus que quer se relacionar com vocês às vezes na vida. Deus quer se relacionar conosco todos os dias, todos os segundos, a cada minuto, a cada hora, porque Ele é o nosso Pai. Às vezes nós não encontramos visão e não encontramos propósito, porque nós não buscamos aquele que é dono da visão e do propósito. Então na montanha, no relacionamento, você encontra e você se enche de visão. Você se enche de visão. Mas deixa eu te falar uma coisa: viver o momento não basta estar cheio apenas de visão. Como assim? Para viver o momento, para viver plenamente o momento, como Jesus nos ensinou, não basta estarmos cheios de visão. Porque se no topo da montanha nós nos enchemos de visão, no pé da montanha nós ganhamos missão. No alto da montanha nós nos enchemos de visão, no pé da montanha nós nos gastamos na missão. Ei, escuta isso que eu vou te dizer. Visão sem missão é ilusão. Visão sem missão é ilusão. Como assim? Visão é aquilo que Deus te dá, que transcende, é o plano de Deus para ti, é o plano de Deus para sua família, é o plano de Deus. Mas não adianta nada você estar cheio de visão se você não botar a mão na massa e você correr para a missão. Sabe, é por isso que os discípulos estavam tão enganados, e o texto mostra isso, e diz assim: eles não sabiam o que estavam dizendo. Que frase respeitosa, mas ao mesmo tempo é um bofetão no rosto. Vocês já viram isso? Vocês sabem o que Jesus disse na cruz? Quando está sendo crucificado em um momento, e os algozes estão o machucando, o ferindo, e o cuspindo, e o povo judeu, o povo para qual ele veio amar, resgatar e levar de volta em relacionamento com o Pai, está querendo a morte dele, está assassinando Jesus. Vocês já viram que Jesus diz? Ele olha para o alto em um momento e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É como esse texto aqui, os discípulos dizendo: Jesus, vamos ficar aqui, está tão gostoso, está tão maravilhoso a tua glória, nós estamos sentindo na pele, os pelos do nosso corpo estão completamente arrepiados, nós nunca sentimos isso. A gente está vendo Moisés, a gente está vendo Elias. Quando eu chegar em casa eu vou contar isso para minha esposa, eu vou contar para minha mãe, para o meu pai. Eles obviamente nunca viram, só escutavam as histórias, mas eu estou aqui vivendo o melhor de Deus. Jesus, vamos ficar aqui. A gente faz o possível, o necessário, o impossível. A gente arranja barracas, mas a gente fica aqui. E o texto diz: eles não sabiam o que estavam dizendo. Porque Jesus sabia que não era suficiente estar cheio de visão. E ele sabia que no alto da montanha ele se enchia de visão. Mas no pé da montanha
estava a missão. E missão é para se gastar em missão. Nós vemos no versículo 37, que foi o que nós não lemos, nós lemos até o 36. Olha o que diz o 37. No dia seguinte, eles desceram da montanha. E uma grande multidão já estava lá para se encontrar com Jesus. Quem é que contava para essa gente onde é que Jesus estava? Tinha que ter um fuxico gospel de Nazaré. Gente, como é que isso era possível? Jesus diz, eu vou atravessar o lago, tá? Que eu tenho que ir lá para o outro lado. Não conta para ninguém. Quando Jesus chegava lá, já estava cheio de gente esperando ele. Quem é que contava para essa gente? As pessoas estão famintas por um toque da presença de Deus. As pessoas estão famintas para que outros cheios da presença de Deus toque, alcance e mude a vida delas. As pessoas estão famintas para que a igreja saia das quatro paredes e diga, ei, deixa eu te levar para o alto da montanha, deixa eu te fazer viver aquilo que eu tenho vivido, deixa eu te ajudar, Jesus vai mudar a tua vida, assim como mudou a minha, assim como mudou a minha família. As pessoas estão famintas disso. As pessoas estão famintas de Jesus, não de religião, não de igreja. As pessoas estão famintas da presença de Jesus. E Jesus sabia que por mais que eles estavam cheios de visão, agora era a hora de descer a montanha, porque a missão estava lá embaixo. E para a missão nós nos gastamos, nós nos envolvemos. Na montanha encontramos visão, no pé da montanha encontramos missão. Subir a montanha é necessário para nos encher de visão, mas a única visão certa para nós é a visão de Deus. Mas nós nunca vamos poder viver na montanha, porque fomos chamados para viver uma vida de missão no pé da montanha. Você deve vir à igreja, você deve buscar a Deus, nós devemos estar cheios de visão, mas nós precisamos colocar em prática a nossa missão. Visão sem missão é ilusão, não é vida, é ilusão. Não existe uma coisa sem a outra, porque Deus nos enche de visão para que nós tenhamos a nossa missão. Pessoas cheias de sonhos, cheias de planos, mas que não colocam os pés no chão, as mãos no pesado, para transformar visão em missão. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com pessoas que te mostram visão, mas não põem a mão na enxada para cavar a terra. Cuidado. Deixa eu te dar um alerta. O mundo, a internet, a tela do nosso celular, está cheio de pessoas ensinando a chegar num lugar que nunca chegou, ensinando a ir e fazer uma coisa que nunca fez, em troca de... O mundo está cheio de pessoas dizendo como você deve viver a sua vida, mas se você for olhar a vida dele, não tem nada a ver com aquilo que você está dizendo. Que ele está dizendo é basicamente, faça o que eu falo, não faça como eu vivo. Mudei. Não olha para como eu vivo, faz aquilo que eu estou dizendo para fazer. Cuidado com pessoas que sempre têm um argumento para dizer, olha, é desse jeito, viu? Mas e você, já fez isso? Não, eu nunca fiz, mas pode fazer que vai dar certo. É fácil falar. O mundo está cheio de pessoas na igreja, às vezes dizendo, não, mas igreja não se faz desse jeito. Qual igreja que você fez? Nenhuma. Qual igreja você construiu? Nenhuma. Quantas horas você sofreu? Nenhuma. Quantas horas você dobrou os seus joelhos para orar e buscar a Deus pela vida de uma multidão de pessoas? Nenhuma. Mas pode fazer que dá certo. Por favor. Eu escuto muito pessoas, e eu escuto muitos pastores que são nossos mentores, mas nenhum deles que nós escutamos não passaram por aquilo que nós já passamos. Escute pessoas que já passaram pelo lugar que você quer chegar, e não pessoas que dizem que é desse jeito, mas nunca viveram a vida como estão dizendo. O mundo está cheio de pessoas que nunca fizeram, ensinando outros como fazer o que nunca fizeram. Atos no capítulo 1, versículo 10,
diz o seguinte, esse é basicamente um texto depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus apareceu por 40 dias para os seus discípulos, ou seja, tudo já tinha acontecido, e agora Jesus estava naquele momento aparecendo para os seus discípulos, provando que ele estava vivo, provando para o mundo que ele estava ali, que ele cumpriu o que ele prometeu, que ele ressuscitou no terceiro dia, e o texto acontece assim, em Atos capítulo 1, versículo 10, diz que eles, os discípulos, os seguidores de Jesus, ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia para o Pai. Enquanto Jesus subia, eles ainda estavam olhando firmes para o céu, quando de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram perto dele e disseram: ei, homens da Galileia, por que vocês estão ainda olhando para o céu? Esse Jesus que que foi levado para o céu, ele em breve voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Sabe, imagina Jesus subindo diante dos olhos de vocês. Imagina Jesus aqui subindo aos céus, em majestade, em glória, indo para o Pai, e você vê aquela nuvem, e Jesus subindo, e indo, e você está vendo Jesus subir, levitando para o céu, e todos ali olhando, dizendo: meu Deus, que incrível. E você fica fixo olhando, porque você não quer perder nada. Você não quer perder nada do bom momento, você não quer perder nada do alto da montanha, você não quer perder nada da glória de Jesus, você não quer perder nada daquele acontecimento. E de repente chegam 2 homens, não qualquer homens, anjos de Deus, param do lado. Gente, o que vocês estão olhando aí? Como assim? O que a gente está olhando? Nós estamos vendo Jesus subir, o Filho de Deus prometido, ele está subindo como um rei, em majestade. Como que eu não vou olhar? Não. Vocês não entenderam a pergunta. O que vocês estão olhando aí ainda? Vocês já receberam uma visão, vocês já estiveram com Jesus, ele já deu a visão para vocês. Bora trabalhar, gente. Bora, porque tem gente que precisa ser saciada. Bora fazer o trabalho, bora fazer a missão que Jesus deu. Ei, às vezes nós, enquanto pessoas, nós estamos vivendo um momento, como se fosse: não, estou vivendo um momento. Não, você está vivendo aquele momento, aquela coisa exclusiva. Enquanto Jesus está dizendo: eu já te enchi de visão, eu já te dei propósito, eu já te dei chamado, eu já te falei aquilo que você deve fazer. Para de olhar para o céu, para de olhar para nuvens poderosas e começa a desempenhar a sua missão, porque visão sem missão é ilusão. Pessoas que amam a Jesus, pessoas que seguem a Jesus, não podem decolar sem as 2 asas, sem a visão e sem a missão. Precisam receber de Deus a visão para a sua família, mas precisam colocar em prática com a outra asa a sua missão aqui na terra. Visão é importante, mas missão também é fundamental. Eu fico pensando o que Jesus estava pensando e olhando para eles lá embaixo enquanto subia o céu, e dizendo: ih, gente, vamos gente, vamos, ó, o tempo está passando, vamos trabalhar, vamos. Não importa eu chegar, eu já estou indo, não vai mudar nada, agora vocês têm que trabalhar, corram, trabalhem. Deixa eu te falar, eu sei que Jesus fala no seu coração assim como fala no meu, o Espírito Santo fala no seu coração assim como fala no meu, e Ele já te deu visão, e Ele já te entregou o propósito, quem sabe para muitos daqui. Quem sabe para muitos que estão nesse auditório, nesse momento ouvindo essa mensagem, quem sabe hoje é o dia em que Jesus vai entregar a visão, em que Jesus vai conectar pessoas novamente ou pela primeira vez a visão do céu para você. E quem sabe você está se sentindo completamente perdido na vida, sem propósito, sem visão, sem futuro, sem o dia de amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus também tem o alto da montanha para você. Porque viver um momento com Jesus também é participar e experimentar o alto da montanha. Mas quem sabe uma boa parte desse auditório hoje já recebeu o propósito. Ei, sabe que eu percebo que parece que Jesus não fala 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa? Sabe? Eu sou pai de 2 pequenos e eu detesto repetir a mesma coisa 2 vezes. Alguém também? Por que incomoda?
E eu percebo na Bíblia que parece que Jesus também não gosta de pedir a mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes. E depois de pedir às vezes 2 vezes, no terceiro acontecimento ele diz: ei, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não entenderam? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus já te deu a sua visão e o propósito para a tua vida, para a tua família. Agora desce da montanha e põe em prática aquilo que Jesus. Para de medo. Para de decepção, para de derrota, para daquela história de coitado, ele dizer: eu não posso, eu não tenho como. É claro que você pode, é claro que você tem como, porque Jesus acabou de te encher de visão, e quem é cheio de visão, só é cheio de visão por Deus, para desenvolver a missão dele na terra. Desenvolva a sua missão. Visão sem missão é ilusão. Se você não lembrar de absolutamente nada amanhã, na segunda-feira, do que eu falei aqui, nesses últimos 40 minutos, lembre disso. Visão sem missão é pura ilusão. E Deus não tem ilusão para mim e para você. Deus tem uma vida real, uma vida plena, uma vida segura, uma vida de confiança, uma vida para aqueles que são filhos. Em nome de Jesus, quantos podem aplaudir o nome de Jesus pela palavra dele hoje? Amém? Amém.